Olá, bom dia. Vamos iniciar o nosso segundo encontro do componente curricular da disciplina Direito Trabalhista e Previdenciário. Eu sou Sandro Prado. Na última aula, eu já fiz todas as minhas apresentações logo no início, né? Conversamos um pouquinho também sobre algumas mudanças no ambiente virtual de aprendizagem. Então, eu não vou repetir, né, essas questões que eu já tinha colocado, porque vocês terão aí dentro dessa gravação desse primeiro encontro, e aí, caso tenha alguma dúvida a partir de vocês terem visto essa primeiro e segundo encontro, aí vocês me perguntem que eu tento dirimir no nosso terceiro encontro, que eu já vou marcar para a próxima semana, tá bom? Para a gente ter aí uma sequência de aulas e, se for o caso, até ter aulas extras. E aí vocês podem assistir mais aulas, já que agora a gente tem 6 aulas, que é massa, porque aí dá para vocês verem mais coisas. Bom, Direito do Trabalho e Previdenciário é a nossa disciplina, legislação trabalhista, legislação previdenciária, né? Então, direito do trabalho, basicamente tudo é a mesma coisa, o nome é que muda. Então, eu coloquei direito trabalhista e previdenciário para a gente entender isso. Esse é o meu Instagram. Caso tenha algum problema que vocês queiram conversar sobre algo que não esteja relacionado às aulas, já que as aulas elas têm os canais oficiais de comunicação, esse é meu Instagram, prof.sandoprado. Dentre outras coisas, sou advogado e economista, ok? Então vamos lá para o início do nosso momento. Bom, no último encontro, nós terminamos justamente aonde eu vou começar agora, que é a questão da hora extra. Vejam só. Os trabalhadores, regra geral. Bom dia, Ângela. Bom dia a todos e a todas. Regra geral. O que é regra geral? É porque existem exceções, mas a regra geral é que um trabalhador disponibilize para a empresa 44 horas de trabalho durante a semana. Onde é que está isso, Sandro? Na consolidação das leis trabalhistas. Então, quando você está ali entrando para uma empresa que ela está assinando a sua carteira de trabalho digital, né? Lembra que no nosso desenho aí é uma alusão à nossa carteira de trabalho, que era impressa e era anotada, mas hoje nós usamos a carteira de trabalho digital. Então, vai estar lá, quando você faz o contrato, que a empresa tem direito a utilizar você por 44 horas semanais. Há uma discussão para uma possibilidade de ser colocada em votação pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, para uma possível sanção presidencial. No ano de 2026, existe uma corrente que gostaria que fosse reduzida para 40 horas semanais, mas hoje é 44 horas semanais. Toda hora que você ultrapassar, ela seria considerada uma hora extra. O que é hora extra? A hora extra é justamente aquela hora que você teria a mais. Então, qual é uma outra regra também? Só para a gente lembrar, que você trabalhe 8 horas diárias. Aí você vai falar, mas Sandro, eu trabalho 9. Mas o que aconteceu em relação à regra geral? A regra geral é que a gente trabalharia 8 horas. Só que quando essa regra foi feita, foi num momento pior do que o atual, que foi antes da Constituição de 1988, que naquele momento a carga horária era de 48 horas. Então, como era de 48 horas, como era normal a divisão? 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, trabalhando de segunda a sábado, tá? Lembrando que isso a gente explicou bem no final da aula passada. E aí, a partir de então, com 44 horas, o que se teve a possibilidade de se fazer?
nós tivemos, então, a possibilidade de ser feito exatamente o seguinte, que nós conseguíamos, então, a partir disso, né, dividir em 5 dias. Então, qual é o normal muito usado pelas empresas para trabalhadores na área administrativa, que é o caso de vocês? Trabalha 9 horas segunda, 9 terça, 9 quarta, 9 quinta e 8 sexta. Todos os lugares são assim? Claro que não, mas isso é muito comum de ser utilizado, de você trabalhar 9 horas, 4 dias da semana e 8 horas, sendo que essa hora não vai ser considerada hora extra. Mas as horas que ultrapassarem a sua jornada de trabalho, pela legislação, é uma hora extra. Quando essa hora é paga ao trabalhador, né? Quando a nós, lembrando, um detalhe, lembre que tudo que eu estou falando atinge vocês enquanto trabalhador. Porém, o preparo de vocês é para ser o outro lado. A gente tem que começar a enxergar as coisas também como empresa. Então, a gente começa a ter até uma crise existencial, porque de um lado você é trabalhador, mas também você é empresa, e aí você começa a pensar um pouco diferente da história. Então, o que que acontece? Quando você faz hora extra, o que que aconteceria? Olha, o departamento pessoal computou, através, por exemplo, do registro no ponto eletrônico, computou de que no caso, Vânia, trabalhou 6 horas extras. Então, se o valor da hora extra de Vânia se o valor da hora de trabalho de Vânia é 10, essa hora extra tem que ser acrescida de no mínimo 50%, logo ela passa a valer R$ 15. Se ela trabalhou 6 horas, ela teria apontado na remuneração dela 6 horas extras a R$ 15 cada hora, e ela receberia a mais de remuneração bruta R$ 90. Ok. Porque a hora extra ela tem que ser paga no mínimo 50%. Mas, embora isso seja um direito, o que começou a ser usada largamente a partir da reforma trabalhista de 2017 e a mini reforma trabalhista de 2019? Vários setores da economia, ou seja, praticamente todos, tiveram acesso a poder trabalhar o banco de horas, aonde no final das contas, o que que você faz? Você vê que o trabalhador tem 6 horas extras, ao invés de você pagar pecuniariamente, pagar com dinheiro, você chega e fala assim: olha, quarta-feira você trabalha o período da manhã e não vem trabalhar à tarde. Como assim? Eu estou lhe pagando 5 horas das 6 que eu lhe deu. Então, hoje, as empresas têm 6 meses para fazer isso. Então, o que que passa a acontecer? A empresa vai ali monitorando. Então, o que que é a prática também, regra geral? Ninguém mais recebe hora extra. Ah, Sandro, ninguém mais é uma palavra muito forte? É verdade? Não. Tem pessoas que recebem hora extra, mas muito poucas pessoas, na prática, recebem hora extra, porque está extremamente disseminado. Lembrando, só para temporalmente lembrar, governo Temer e governo Bolsonaro, quando essa reforma trabalhista foi feita, né, nesses dois governos principalmente, com essa, porque um fez e o outro, né, fez mais, é nesse momento histórico que já faz muito tempo, eu estou falando de 2019, 2017, né, nós estamos em 2026, então já é uma coisa da história, porque essa legislação normalmente, não sei se vocês já notaram, o Congresso aprova isso tudo em novembro. Eles vão se arrastando nas discussões, mas a votação mesmo dessas grandes mudanças acontece tudo muito no final do ano. Eles vão empurrando até o final do ano. Então, em novembro, quando foi promulgadas as reformas no trabalho, principalmente, mudou.
Então, já vai completar aí final do ano, nossa, 9 anos da reforma trabalhista e os 7 anos dessa segunda reforma. Então, gente, eu acho que muitos de vocês aí nunca receberam hora extra e nunca irão receber, tá? Então, vocês, enquanto profissionais de administração, profissionais de ciências contábeis, profissionais de recursos humanos, vão perceber que a empresa vai trabalhar com banco de horas. Nada mais, nada menos se o caba trabalhou a mais, a empresa está devendo. Se ele trabalhou a menos, está devendo. Então, não é muito mais hábito nem descontar, nem acrescer questões relacionadas a horas extras. Normalmente, a hora extra é paga com folga. Sandro, mas e se acontecer e se a empresa pagar? Se for um dia comum de trabalho, como uma segunda-feira, pedirem para vocês ficarem das 5 às 7 da noite, ela vai lhe pagar 2 horas extras com 50% a mais do valor. Sandro, isso é a regra? Pode ter acordos coletivos entre classes sindicais, né, patronal e o sindicato de trabalhadores? Pode. E em determinada categoria pode ser 100. Nunca menos de 50. 50 é a base. Se o sindicato de trabalhadores conseguiu negociar mais, ótimo. Para trabalhadores de determinado setor específico de atividade, vai ter essa regra diferenciada, tá? Porque o acordo sindical, desde que seja mais benéfico ao trabalhador, passa a ser regra, ok? Então, a hora extra é isso, seria a hora que nós trabalhamos além daquela jornada permitida por lei. Na Constituição e, obviamente, na CLT, vocês vão ver que seria 8 horas de trabalho, porém, com essa mudança para 44 horas, o que se espera com a mudança e qual a lógica e a lógica que eu defendo? Sandro, particularmente, que a gente vá para 40 horas na seguinte forma, para não gerar conflito e confusão. Em 2027, 43. Em 2028, 42. Em 2029, 41. Em 2030, 40. Acredito ser a forma menos complexa dos empresários aceitarem. Porque se você fala que a partir do ano que vem vai ser 40, dá uma confusão danada. Quando você coloca gradação, embora o trabalhador gostaria que isso começasse amanhã, mas quando você coloca gradação, é mais fácil de ser aceito e aprovado. E lembrando, como nós estamos com uma Câmara de Deputados e Senadores que vai ser mudado, para eles é muito mais fácil aprovar uma regra que passe a valer o ano que vem. Deu para entender? Então, o que nós temos hoje? Nós temos que tanto a escala 6x1 como a 40 horas pode ser pautado e pode ser discutido na Câmara e no Senado, mas isso depende dos trâmites legais, depende dos presidentes da Câmara, do presidente do Senado, colocar em votação. Então, nós estamos no mês de abril, isso teria que ser discutido de uma forma mais rápida, porque, como nós sabemos, estamos a menos de 6 meses das eleições, e aí o foco vai ser a eleição e não a legislação trabalhista. Perfeito? Então é isso, gente, que a gente tem a regra hoje, 44 horas semanais. Para o ano que vem, 44 horas semanais. Para 2030, 44 horas semanais. Pode mudar, mas ainda está no campo das ideias. Para isso, os legisladores, que são os deputados federais e senadores, vão ter que discutir a matéria e vão ter que, por maioria, aprovar. Ok? Espero ter sido claro com o final, né, aí do que nós estávamos falando. Bom, o banco de horas ele foi introduzido na Constituição de 98, que era justamente você poder ter ali uma certa maleabilidade, tá? Então, o que acontece? Também tinha uma vantagem, né? Não é só uma coisa ruim. Porque o que acontece, gente? Quando nós fazemos um contrato, o nosso contrato está lá para chegar às 8 horas. Se a gente chega às 8h30,
A gente está errado. Totalmente errado. Chegamos 30 minutos atrasado do horário acordado que eu ia começar. Independente de você ter perdido o ônibus, de estar chovendo, teoricamente você teria que chegar 8 horas, porque isso foi o acordado, é isso que está no contrato, né? Você assinou e a empresa lhe colocou o horário de trabalho que você iria trabalhar. Massa. Só que, quando você chega 30 minutos atrasado, isso poderia ser descontado. A empresa pode descontar pelo seu atraso. E não é assim, eu cheguei 30 minutos atrasado, vou ficar mais 30 minutos. Não. O seu horário de saída é o horário acordado, 5 da tarde. E esses 30 minutos, Sandro, o que aconteceu? A empresa poderia descontar. Então, da mesma forma que se pagava a hora extra, também se descontava do trabalhador aqueles minutos ou aquelas horas acumuladas que ficasse, digamos assim, que você ficasse sem ter trabalhado por ter chegado atrasado. Então, gente, esse atraso que acontece com o banco de horas também tem esse benefício para o trabalhador. E aí esse saldo de horas poderia. Mas aí, Sandro, você não está falando que é um negócio de 2017, 2019, mas não está na Constituição desde 98? Tá. Só que o que acontece? Naquele momento, eram poucos setores da atividade econômica que se usava banco de horas. Eu vou pegar como exemplo. No começo dos anos 2000, foi introduzido, através de um acordo entre a Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis e o Sindicato de Trabalhadores do Turismo, né, e Hotelaria e Hospitalidade. O que era? Como os hotéis são muito sazonais, por exemplo, hotéis que são localizados em áreas turísticas, a gente sabe que há um trabalho muito grande, por exemplo, no mês de janeiro, se for uma região, por exemplo, de sol, se for uma praia, se a gente estiver falando, por exemplo, de Fortaleza, de Pernambuco, é muito intenso o turismo no mês de janeiro, mas se a gente estiver falando, sei lá, de Gramado, ele já é muito intenso nos meses que antecedem o Natal, tipo novembro e dezembro. Se a gente está falando de Campos do Jordão, é muito intenso em julho. Então, a depender da sazonalidade, tem épocas do ano que você trabalha mais e épocas que menos. Então, esse setor ele começou já a fazer isso. Só que quando chega em 2017 e 2019, todos os setores de atividade econômica possam fazer, ou seja, começa a ter uma liberalidade mais generalizada, a ponto de um supermercado poder fazer, de uma loja poder fazer, de uma fábrica poder fazer, né? Basicamente, então, foi liberado para que todos os setores de atividade econômica utilizassem muito o banco de horas, então passou a ser algo que não é pago pecuniariamente, ou seja, não é pago com grana, com dinheiro, tu não recebe, vai para o banco de horas. Qual vai ser o papel de vocês? Fazer o banco de horas, tá? Então, na realidade, o que vai acontecer? Esse banco de horas vai ser feito. Só que esse banco de horas, que antigamente era muito curto, como eu disse para vocês, 6 meses, tá? E antigamente havia uma defesa, que era assim, os sindicatos que tinham que fazer, como foi o caso do sindicato da Associação Brasileira da Indústria dos Trabalhadores e das Empresas de Hotelaria. Então, eles entraram nesse acordo. Em 2019, abriu a porteira, porque não precisa ser um acordo entre representantes. Aí chega assim para vocês. Olha, Jussara, olha, Samuel, ora, Érica, Ângela, ora, Ruth, Elisânia e todos mais. Mas chega individualmente. Quando você trabalhar, você já está assinando que você aceita isso. Pronto. Então, a empresa já coloca praticamente impositivamente que você está aceitando a entrar dentro da pegada do banco de horas. E ainda muda, porque antes era dentro de um mês, 30 dias. Hoje não, são 6 meses. Então, você pode trabalhar muito em dezembro, janeiro, fevereiro. Aí, quando chega lá para o mês de maio, que é um mês de baixa, eu te dou 2, 3 dias de folga
para compensar aquelas dias que você ficou aqui trabalhando na empresa. Então, veja, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, dependendo de como a empresa usa. Agora, o que eu vejo na prática? Que é mais ou menos isso, tipo uma terça-feira você trabalha pela manhã e folga a parte da tarde. Só que, para isso, você trabalhou 2 dias, tipo, das 5 às 7 da noite. 2 dias você chegou em casa, às vezes, 9 da noite, cansado. E aí, não necessariamente valeu apenas essas 2 noites por uma tarde, sabe? Então, tem benefícios, tem malefícios, depende do setor, depende da pessoa, uns gostam, os outros não gostam, mas o fato é que o banco de horas passou a ser extremamente utilizado e ele foi sido. Deixa eu te falar uma coisa, nós assinamos muitas coisas, né? Perdão, é o Will. Poxa, eu não vou saber falar seu nome com convicção, mas eu acho que é Wilkias, né? Você vai assinar um punhado de coisa. Na hora da admissão, a empresa vai colocar vários papéis para você assinar, e dentre eles todos os acordos trabalhistas. Tem que ter um papel, sim, assinado, a gente que é do RH. Tem que colocar para que o trabalhador assine. Mas lembrando, hoje é tudo muito digital, enfim, e o trabalhador, quando ele está sendo contratado, gente, ele assina tudo porque ele quer trabalhar. Então, ninguém vai discutir esses detalhes, porque se discutir, você não é contratado. Por isso que o sindicato é importante nesse contexto, porque o sindicato representa 2.000 trabalhadores. Então, eles têm força. Você sozinho não tem. Você precisa do emprego, assina aí, pronto. Então, é basicamente isso que acontece para o trabalhador. Mas a empresa ela tem que estar salvaguardada e colocar, sim, essa documentação que o trabalhador assinar. Beleza? Ou fazer um adendo depois que o trabalhador já está trabalhando, enfim. Mas se a sua empresa não tem, você está vendo como empresa, coloca todo mundo, sim, para assinar que concorda aí com o banco de horas. Ok? Então, nós falamos um pouco sobre isso, sobre jornada de trabalho no último encontro, sobre banco de horas, trouxe mais alguns elementos. Então, vamos agora para uma outra coisa, que é o pagamento de insalubridade. E ontem até foi engraçado, porque eu estava dando uma aula à noite e, por acaso, nós estávamos falando sobre insalubridade, e teve um aluno meu que falou: "Ah, acabou a insalubridade." Eu falei: "Eita, parou." Ele, bababá. Eu falei: "Para de falar um pouquinho, por favor. Deixa eu falar antes para depois você falar, porque não é isso exatamente." Ele, não, não, não. Falei, pronto. Aí ele aguardou. Depois que eu falei uns 15 minutos, aí ele falou, tá certo. Entendeu? Por quê? Porque ele trabalha nos recursos humanos de uma determinada empresa. Ele é líder de RH de uma grande empresa localizado no complexo industrial e portuário de Suape. E o que ele estava querendo dizer com isso? Que a empresa dele não pagava adicional insalubridade para ninguém. Perfeito. Mas aí, como eu fui explicando, como eu vou, inclusive, explicar a parte agora, vocês vão entender. O que acontece? A insalubridade, ela era muito comum ser paga para trabalhadores que estavam em ambientes ou atividades classificadas como insalubres. E quanto mais insalubre, mais você ganhava de adicional insalubridade, ou seja, de um dinheiro a mais, e quanto menos insalubres, menos você ganharia. Isso está na norma regulamentadora de número 15. Quais são as condições de trabalho que essas atividades gerariam? Então, por exemplo, quando hoje você chega na sua empresa, está sentado numa cadeira giratória que tem um encosto, não achem que a empresa colocou para você porque ela é boazinha. É lei. Tem cadeiras que tem que estar dentro das normas, porque o trabalhador sentado tem que ter cadeiras específicas para ele passar o dia. Deu para entender? É pela legislação que torna aquilo obrigatório e tem que ser respeitado. Então, questões
de ergonomia, que é a questão de estar sentado numa cadeira. Então, por exemplo, eu passo muito tempo sentado, por exemplo, dando aula, estou aqui numa cadeira gamer, tá vendo? Que eu achei que seria melhor, mas que não necessariamente mais eu estou sentindo que o é. Mas a gente vai ter que trocar, fazer esse investimento com as suas cadeiras, porque isso vai poder trazer problemas na coluna do trabalhador. Então, o Ministério do Trabalho, a CLT, ela faz com que a empresa cuide do trabalhador. Então, por exemplo, se você for um soldador há anos atrás receberia 40% de insalubridade. Mas o que vai acontecer? Com o uso de EPIs, a gente consegue reduzir ou zerar esse pagamento. Ok? Vou explicar isso com calma, mas deu para entender o que é insalubridade. Então, se você mexe com óleo, com graxa, se você está exposto a barulhos altos, se você está exposto a um ambiente mofado, tudo isso deveria ser pago insalubridade. Só que com o advento e as novas tecnologias de EPIs, que é equipamento de proteção individual, a empresa consegue barrar o pagamento do adicional insalubridade. A periculosidade, que é um outro adicional que seria pago, seria para algumas atividades que aí teria dentro do CNAE, que é o Código Nacional de Atividades Econômicas, que o trabalhador, só de ser aquele profissional, ele teria direito. Então, talvez a mais clássica, quando a gente vê pessoas nos postes. Então, você vê um caba lá de uma telefônica instalando internet. Ele recebe periculosidade? Não. Mas ele não está ali na escada no poste? Está. Ele está mexendo com alta tensão? Não. É uma atividade que gera periculosidade? Não. Mas, Sandra, eu acho que deveria gerar. Bom, uma coisa é o que a gente acha, outra coisa é que está na lei. Ele não recebe periculosidade. Porém, se o caba está ali, naqueles 3 fios grossão, que é onde passa realmente a eletricidade, que são os cabos de alta tensão, se ele for um eletricista que mexe com aqueles que estão lá no alto normalmente, que são os fios mais grossos, que tem energia, ou fala corrente viva, algo assim, aquele recebe periculosidade. Então, aquelas pessoas que estão ali recebem periculosidade, mesmo estando com luva, com máscara, com todos os EPIs, tá? Então, existem algumas atividades que, por lei, por si só, já recebem periculosidade. Sandro, como é que a gente vai descobrir? Quando vocês chegarem para trabalhar numa empresa, esses trabalhadores já vão estar recebendo. A empresa não vai ser uma empresa que está nascendo agora, então você já vai entrar no recursos humanos sabendo e percebendo que alguns trabalhadores podem receber o auxílio periculosidade, por causa do perigo da função que aquele caba está exposto. Então, por exemplo, quando você está pronto, vamos lá, você é um caminhoneiro, pronto, está carregando uma carga de milho, recebe periculosidade? Não. Você é um caminhoneiro, está carregando combustível. Então, você está com caminhão-tanque, onde nas suas costas ali você está dirigindo e nas costas está lá óleo, diesel, gasolina. Aquilo lá pode explodir? Pode, né, você vir a perecer por causa disso? Pode. É uma carga tensa de carregar? Você vai receber periculosidade? Vai. Tá certo? Então, a periculosidade depende da função que você vai ter ou do local onde você está trabalhando, enfim. Então, tem gente que é da área administrativa que recebe, pouquíssimo, mas recebem. Porque aí vai depender de qual atividade onde você está exercendo, mesmo você estando num ambiente, digamos, totalmente seguro, que seria um escritório, onde vai ter uma boa iluminação, onde você vai ter uma boa cadeira, onde você vai ter um computador, onde vai ter lá um descanso para os pés. Tudo isso é colocado para a empresa não ter que pagar para você algo por um afastamento do trabalho causado por movimentos repetitivos. Né? As empresas tiveram muitos problemas, por exemplo, com LER, lembra?
que era um esforço repetitivo, muita gente se afastava. Hoje se diminuiu muito o afastamento por ler, né? Se afasta às vezes por outras coisas. Não estou dizendo que não acabou, principalmente quem faz atividades repetitivas como digitação, né? Você está muito no computador. Bom, para isso, galera, é feito o quê? Um LTCAT. O que que é LTCAT? É o lado técnico das condições do ambiente de trabalho. Então, LTCAT é o nome que vocês precisam conhecer, gravar. Anota aí num pedaço de papel, LTCAT. Laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, não necessariamente, né? Para o dia, para a vida de vocês. Vocês precisam guardar, mas precisam saber que tem que ter esse documento. Esse documento ele vai acontecer o seguinte: ele é um documento que vai ser feito por técnicos. Sandro, é o recursos humanos da empresa, é o DP que vai fazer, a empresa que vai fazer? Não. Vai ser contratada uma empresa. Nessa empresa terão responsáveis como médico do trabalho, engenheiro do trabalho, vai ter atuação de técnicos de segurança do trabalho, aonde eles vão fazer, teoricamente, um pente fino de todo o que é trabalhado. Eles vão precisar de informações de recursos humanos, da quantidade de trabalhadores, das atividades de cada cargo daquele, porque lá eles vão colocar por observação qual o tempo que o trabalhador está ali trabalhando com algum agente nocivo. Então, o soldador, ele vai estar ali com solda, alguém vai estar trabalhando com graxa, e aquele respiro de fumos metálicos. Então, vai ter que ser feito testes de fumos metálicos. Enfim, então são vários testes que vão ser feitos na empresa. Alguns, por exemplo, um caminhão vai ser teste de vibração, né? O cabo ali no caminhão. Você tem que ter a cadeira, daquela cadeira durinha, daquela cadeira que, né, que se joga, etc. e tal, porque vai se fazer um teste para ver se aquilo lá vai balançar muito. O que que acontece? O caminhão tem que estar regulado para quando for fazer o teste, falar que não balança para você não pagar. Entendeu? Então, teoricamente, a empresa ela vai se ajustar a algumas questões para não colocar. Então, fizemos no LTCAT, a gente fez a medição do barulho. Pô, você trabalha ali com logística numa área de descarregamento, aí chega o caminhão, ou fez a medição alto, acima do permitido pela legislação. O que que eu vou fazer? Eu vou dar para os meus colaboradores, que vai estar colocado no LTCAT, que vai estar colocado no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que eu vou disponibilizar para os meus trabalhadores protetor auricular. A depender vai ser aquele que enfia no ouvido e a depender vai ser aquele que é tipo um fone de ouvido. Ele é um abafador de som. Para quê? Para que diminua a intensidade do som, ok? Você coloca aquilo no seu ouvido. O que a empresa vai ter que ter? Vai ter que ter uma ficha de EPIs, com o nome do trabalhador, com o número da nota fiscal da compra, com o dia que o trabalhador pegou, com a assinatura dele. Então, pegou um abafador hoje, dia 9 de abril. O abafador, 6 meses. Quando chegar daqui a 6 meses, eu tenho que dar outro abafador para ele, mesmo que aquele antigo esteja bom. Porque se o tempo de vida útil determinado daquele modelo de abafador for 6 meses, eu tenho que estar controlando. Então, nós do RH, nós do DP, nós da empresa, vamos ter que co-administrar, né, o que você vai fazer. Então, basicamente, essa é uma lógica que vai ter. O que que vai acontecer? Teoricamente, o LTCAT ele seria feito para pegar as condições reais, mas a empresa vai tentar colocar as condições reais não sempre como as reais, para que evite qualquer possibilidade de pagamentos. Então, ele é para ver as condições reais de ambiente de trabalho. Qual é a crítica construtiva que eu vou fazer? Quem é que contrata a empresa para fazer a verificação não são os empregados, e sim a empresa. Então, é algo que precisa desse laudo. Esse laudo vai ser exposto no e-social para fiscalizações do Ministério do Trabalho, mas qual é a lógica? Evitar ao máximo
que as condições possam gerar qualquer tipo de pagamento, qualquer tipo de ambiente que não seja aquilo que a empresa queira, tá? Então, nós estamos aí dentro de uma regra, ou seja, a regra geral, tá? Então, nós estamos falando aí do dia a dia, de como realmente as coisas vão se processar, tá? Então, a gente tem que entender que o LTCAT é uma medição feita por uma empresa terceirizada, ok? Acontece que o LTCAT é o laudo. Esse laudo, ele pode valer por quanto tempo? Por 10 anos, desde que as condições do ambiente de trabalho não tenham sofrido alterações. Então, ele é algo que é feito para muito tempo. Mas se aí tiver novas condições, mudou, foi feita novas atividades na empresa, tem novos espaços, aí sim tem que fazer um novo LTCAT, tá? Então, todas as condições, todos os agentes prejudiciais, o tempo que a pessoa fica soldando, todas as atividades, elas vão ser colocadas no LTCAT, tá? Então, o LTCAT ele vai estar ali sendo o documento base para se ter o PCMSO e vai ser ali o documento base para ter o PGR. Então, nesses documentos, a gente vai mostrar, enquanto empresa, o que é que nós vamos fazer para evitar aquelas condições não tão boas, para justamente evitar o pagamento. Lembrando que periculosidade é pelo cargo. Bom, havia um gerenciamento de... Aliás, havia um outro documento chamado PPRA, né, aonde parou de valer. Então, quem é mais antigo fala PPRA. Mas eu acho que não muito mais, né? Porque uma coisa que era de 2021, né? Talvez agora 2022, que mudou. Então, no começo de 2023, 2024, eu já peguei muita gente assim de RH falando: não, é o PPRA. Eu falei: certo, você está corretíssima, mas teve uma mudança na legislação. Ah, mas a minha empresa ainda tem PPRA. Claro, ela ainda pode ser até 2024, porque você podia ter feito um PPRA no dia em dezembro de 2021, ia valer até dezembro de 2023. Só em 2024, quando você fosse fazer um novo programa, já que ele vai valer por 2 anos, o PPRA valia também, é que vai ser feito o PGR. Então, o PPRA ainda estava sendo válido, mas hoje não vai se falar mais de PPRA, porque ele não existe. Então, o GRO, que é justamente você gerenciar esses riscos, ele vai ser colocado no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, hoje nós temos o PGR em substituição do PPRA. É mais ou menos a mesma lógica da carteira de trabalho. Coloquei aí, está em todos os meus slides, mas como um símbolo, por algumas questões, mas para um símbolo nostálgico da nossa carteira de trabalho, né, que ela era de papel, e outra para vocês verem que está a carteira de trabalho e previdência social. A nossa disciplina é Direito do Trabalho, a legislação trabalhista e previdenciária, ou seja, dentro da carteira havia as duas anotações, e ainda o A, tá? Para a gente ver o elo entre a ligação de uma para o outro. Então, hoje não tem mais PPRA, tem o PGR. Então, não se fala mais de PPRA, assim como não se fala mais da carteira física. Todo mundo vai ser contratado pela carteira digital. Ah, Sandro, mas tem um trabalhador aqui na empresa que traz e a gente faz anotações. Tem. Algumas empresas fazem. Por quê? Porque o cabo estava acostumado com aquilo e vai lá, olha, eu anoto, aí anota férias e tal. Deu para entender? Justamente com pessoas que têm mais dificuldade até de poder entender, mas ele vai ter a física e vai ter tudo que vai estar valendo, vai estar aqui, na verdade. Tá bom? Mas se vocês puderem fazer isso por alguns trabalhadores que pedirem, e façam, coitados, né? Porque realmente não é fácil a pessoa se adaptar e achar que aquilo não vale mais nada, né? Mas também já está acabando os trabalhadores que ainda gostariam. É muito parecido com Pix dinheiro, né? É uma fase de transição. Então, toda fase de transição é um pouco difícil para quem estava acostumado a trabalhar com dinheiro, agora trabalhar com Pix quase que obrigatoriamente, por causa do mercado, não por causa da legislação. Então, esse PGR é obrigatório.
E aí vai ter normas do Ministério do Trabalho, ele substituiu o PPRA, então ele teve aí essa evolução, onde vai monitorar esses riscos para garantir a segurança. Então, dentro do PGR, vai estar justamente todas as atitudes que a empresa está fazendo para minimizar o pagamento da insalubridade, diminuir. Ah, era 40, agora com essas proteções passa para 10. Ah, teoricamente era 40, mas eu dou uma máscara para ele, eu coloco ele num ambiente ventilado, ele só trabalha soldando 4 horas por dia, ele tem luz. Aí você consegue, com algumas estratégias, eliminar o pagamento. Então, Ilquias, é no PGR que a gente vai estar utilizando para minimizar o que tem no LTCAT, tá? Então, respondendo a sua pergunta, é no PGR. Bom, o PGR ele vai ter ali todos os perigos, né, que a gente vai ter ali para o trabalhador, né? Então, a gente, né, é como eu falei, a gente sentado é muito mais a iluminação, é a cadeira, né? É um negocinho para o pé. Então, são coisas pequenas, porque nós estamos sentados. Agora, vamos supor que a gente já esteja aí mais ativo e vá muito, por exemplo, para carga e descarga, para expedição, para logística. Qual é um dos equipamentos obrigatórios para quem transita por áreas de carga e descarga? Bota com biqueira termoplástica, né? Ou que ela é mais cara, mas a biqueira metálica, termoplástica, enfim, que é aquela biqueira que se cair alguma coisa no seu pé, né? A biqueira proteja, não é uma bota comum, é uma bota que tem um bico. E aí vem uma função do RH, da administração da empresa, que não é tão simples. Lembrando, gente, eu sou advogado, mas eu estou mostrando para vocês pela nossa ótica da administração, beleza? Não estou aqui nem com a retórica, nem com palavras jurídicas, eu estou aqui para vocês aprenderem. Então, sou advogado, mas me enxergue como alguém tentando mostrar para vocês a prática trabalhista, o uso que vocês vão ter da nossa disciplina para o trabalho de vocês, tá? Então, só para vocês se atentarem a isso, ok? Então, o que vai acontecer nisso? Rapaz, não é fácil, não. Você conscientizar e meio que obrigar o trabalhador a usar uma bota, se ele é da área administrativa. Então, você consegue, digamos assim, aquele trabalhador que trabalha ali com a logística está de bota, porque é uma obrigação e ele tem que respeitar. Mas alguém que trafega por ali de vez em quando, usar capacete, usar bota, não é tão simples. Mas você vê, se um engenheiro, se um prefeito vai visitar uma obra, ele não tem que pôr um capacete? Porque é um equipamento de proteção individual para andar ali. Quando vocês veem a galera de capacete, cada um com uma cor, é para mostrar. Um é serralheiro, o outro é engenheiro, o outro é um visitante, o outro é não sei o quê, entendeu? Por isso que tem aquelas colorações, mas há obrigatoriedade de usar um capacete aonde pode cair alguma coisa. Então, na realidade, é a empresa cuidando do trabalhador no ambiente de trabalho, vai estar colocado no programa de gerenciamento de riscos, vão ter, entre outras coisas, palestras, reuniões, conscientização da necessidade do uso dos equipamentos de proteção individual, ok? Então, isso é atividade do gestor, porque é o gestor que vai estar a par. Quem é que normalmente está fazendo isso? As pessoas de RH. Então, é importante para vocês, depois desse meu momento introdutório, cada vez mais vendo os detalhes. PCMSO, esse é mais complicado de falar, quase dá nó na língua, que é o Programa do Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ele é assinado necessariamente pelo médico do trabalho. Então, existem empresas, normalmente são sociedades, entre engenheiros do trabalho e médicos do trabalho, porque precisa, para alguns documentos, assinatura de um, para alguns documentos pode ser um ou outro, mas para alguns documentos tem que ser um específico. Entendeu? O técnico de segurança do trabalho, ele faz a vistoria em loco.
mas quem tem que assinar é o engenheiro do trabalho, que é um engenheiro com pós-graduação em engenharia do trabalho, que é um médico com especialização em medicina do trabalho, ok? Eles que assinam no final das contas, não necessariamente, não são eles que vão em loco, vai um técnico. Então, vocês vão receber um técnico na empresa, o técnico é que vai fazer toda a checagem, tá? E aí, quando eles fizerem essa checagem, eles levam essas informações, mas quem, teoricamente, assina o documento são essas pessoas. Então, já é a parte de cuidar da saúde. Então, na nossa CLT, tem a parte de segurança do trabalho, da saúde, que é criada a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, para evitar acidentes, ginástica laboral, são várias ações que vão estar aí dentro do PGR, que é o plano de ações, justamente também vendo o programa de controle médico, que, dentre outras coisas, vai colocar o seguinte: quais são os exames que o funcionário, para tal função, vai fazer quando admitido na empresa? Você lembra que quando era admitido na empresa, eles te davam um papel, quem é um pouquinho mais aí antigo, e esse papel, tu não ia numa clínica de um encaminhamento, aquele encaminhamento não tinha ali o CNPJ da empresa, o nome da empresa e a função que você ia ter? Por quê? Dependendo da função, você chegava lá no médico e entregava. Aí, dependendo da função, seriam os exames que seriam feitos dentro daquela empresa do convênio. Ah, Sandro, mas papel existe hoje em dia? Não, porque eles mandam por e-mail para a empresa, mandam por WhatsApp para a empresa, e aí a empresa já tem lá isso, quando o trabalhador chega, ele já sabe, porque já foi enviado, sem necessariamente que o trabalhador envie. Mas quando ele faz a ficha, ele fala: olha, essa cópia é tua. Aí você fala: e eu tenho que levar alguma coisa na empresa? Não, que quem vai enviar para a empresa diretamente para o RH é justamente a empresa terceirizada que está fazendo essa avaliação. Então, quando a gente vai ser admitido, a gente não tem que passar por exames. Quanto mais banal, quanto menos problema, banal que eu digo assim, quanto menos problemas, menos exames tem. Tanto que o exame que vocês passam para trabalhar na administração é quase nada. Ele chega lá, talvez meça a sua pressão, se tiver tempo, ele põe você numa balança e faz a medição da sua altura, senão ele lhe pergunta. Tem uma ficha lá que você fala: ó, preenche aí, você tem isso? Não, não, tem 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 não, e assina. Ele, às vezes, você já faz um pré-preenchimento, às vezes ser atendido antes por uma enfermeira para já fazer uma triagem. Eu sei que quando você chega na sala mesmo do médico, ele assina e você sai. Então, ele atende muitas pessoas simultaneamente. Porque, basicamente, você fala o que você tem. Não há exames clínicos. Agora, a depender da função, por exemplo, você tem que fazer, como o povo gosta de falar, chapa, né? Tem que fazer um raio-x das costas, porque a pessoa vai trabalhar carregando e descarregando o caminhão. Então, para cada função, tem um exame admissional, que tem exames específicos, e tem aquele exame periódico, que é quando a gente encaminha o profissional da empresa para o médico novamente, ou faz um acordo para os médicos virem na empresa e já fazer de um punhado de gente ao mesmo tempo. Quando você faz isso, tá ligado? Quando você faz isso, ele vai fazer periodicamente. De quanto é o tempo? Vai estar no PCMSO. Pode ser anual, pode ser bianual, depende da função e quais os exames serão feitos. Ok? Quem é que tem que controlar isso? O RH. Para estar sempre em dia, para ver os exames, para fazer os encaminhamentos, para fazer o controle de quando é que o colaborador tem que ir ou não, assim como férias, ok? Bom, então, os exames médicos admissional, como eu falei, periódico, de tempos em tempos, normalmente 1 ano ou 2 anos, de retorno ao trabalho, né? Se você tirou licença por um tempo superior a 30 dias, quando voltar, tem que fazer. Se você está mudando para uma função e uma função que seja diferente daquela e que precisa, né? Não que você está assim: eu era auxiliar financeiro e passei para auxiliar do departamento pessoal. Vai precisar. Mas era o auxiliar do departamento financeiro e passei para auxiliar de logística. Aí pode ser que você precise, tá? Vai depender do que está colocado na sua função que vai estar nesses documentos, ok? Na demissão, sim.
Quando você é demitido, você tem que passar por um exame novamente. Tanto que, assim, você vai ver gente, quando você vai fazer exame, tem gente feliz e tem gente triste. E tem gente, né, muito triste. Por quê? Quando você vai fazer o exame, você vai encontrar um punhado de gente naquela sala tudo esperando. Alguns estão em grande felicidade porque conseguiram emprego. E alguns estão em profunda tristeza porque foram demitidos. Porque tanto quem entra como quem sai tem que fazer o exame para ver se você está demitindo aquela pessoa e ele não teve nenhuma doença causada pelo trabalho. Em alguns momentos, a empresa não pode te demitir. Porque, por exemplo, você está com uma lesão grave que foi provocada pelo trabalho e o trabalhador não quer mais você, quer se livrar daquela responsabilidade, mas aí você pode reverter aí precisa de um advogado, óbvio, né? Enfim. Mas aí são isso. Então, isso daí já é uma questão do trabalhador, mas nós temos que estar cientes disso. Então, estudem direitinho. Se vocês começar como auxiliar de departamento pessoal, vocês vão aprender com pessoas mais graúdas, mas nem sempre o povo sabe, sabe? Então, é bom que você aprenda já na teoria para ver como é na prática para organizar. A maioria das empresas de até 50 trabalhadores é muito mal feito, beleza? Então, vocês vão organizar isso na empresa. Mesmo falando mas eu estou começando agora, não tem problema. Vocês sabem mais do que a maioria do povo que está lá. Tenham certeza disso. Confiem em vocês. Agora, estuda, velho. Não vai ficar com aulinha, com provinha, não. Estuda. Se você quer ser um bom profissional, você tem que estudar. Porque espera-se de você excelência no conhecimento daquilo. E principalmente de quem é de RH. Vai perguntar, você é quase que uma enciclopédia. O povo vai perguntar para você. Então, o máximo que você vai fazer é, olha, eu queria saber o seguinte, o que é isso? E você fala, olha, me desculpa, mas agora eu estou muito atarefado, mas volta amanhã à tarde. Aí você estuda e amanhã à tarde você explica. Finge que sabe. Massa? Bom, salário família. O que é o salário família? O salário família não é, tá? Bolsa Família. Bolsa Família, Bolsa Família, salário família, salário família. O que é o salário família? Trocando em miúdos. No ano de 2026, perdão, que aí está 2025, agora que eu estou vendo, mas os valores estão atualizados. Um trabalhador que tem um salário com menos de R$ 1.980,38, tá? R$ 1.980,38, você ganha 1.900. Tem 2 filhos de 10 anos. Você pode ganhar o salário família. Esse salário é de R$ 67,54 por filho. Ok. Então, o trabalhador que ganha menos do que 1.980,38, todo ano muda esse valor. Tanto que eu peço desculpas que quando eu fui fazer esse slide, eu mudei os valores e perceberam que eu não mudei o ano. Então, no ano de 2026, é 67,54 por dependente, e em 1980, se você ganhar mais, você não vai ter direito. Por isso que na hora da contratação, você, DP, nós somos profissionais, estão ligados? Você do RH, você o administrador, você o contador, vocês não são empregados, não são os colaboradores, solicitam. Você tem filho menor de 14 anos? Quantos que você tem? Me traga lá os negócios dele, me traga tudo lá. Eu quero que você me dê se ele está na escola, vacinação. Deu para entender? Então, esse salário família ele é exigido por lei. Esse salário família ele vai ser pago, você vai ter descontos aí tributários. Então, na verdade, quem está pagando isso não é a empresa, é a Previdência, ok? É mais um bônus que tem para os trabalhadores que pagam INSS. É até 14 anos, mas se ele tiver aí alguma deficiência, você pode receber para o resto da vida, porque ele pode se tornar seu dependente, ok? Então, é um direito do trabalhador que vocês vão ter que explicitar claramente para o trabalhador na hora da contratação, justamente pedindo a documentação. E o trabalhador assina, olha, não tem. E ele tem, mas ele assinou que não tem. Então, se o trabalhador recebe menos, leve, velho. Agora, se o trabalhador recebe 3 mil, para que vai querer saber? Ah, mas aí para o imposto de renda. Então, você tem que pedir também
Para qualquer trabalhador você pede, porque ele pode ser para dedução do imposto de renda de dependente. Tudo isso tem que ser observado pelos contadores, administradores, profissionais de RH. Entendeu que deu para entender que tem que entender de legislação e ponto. Ah, isso muda? Como eu falei, muda anualmente o valor, não muda a regra, tá? A lei é clara, é a única, mas muda os valores. Todo ano vai ter uma tabela nova. Quando? Em janeiro, quando é definido o salário mínimo. Então, por exemplo, a cada trabalhador, olha só, desculpem mesmo, também comi bola aqui, mas aí foi bom, porque deu para ver quanto era o ano passado. O ano passado era R$ 65. E esse ano passa a ser a 67,54. Então, na quarta linha desse slide ainda tem um valor antigo, que era de R$ 65 por mês. Agora é 67,54. Trocando em miúdos, se você tem 3 filhos menores de 14 anos, que é a regra, estão na escola, estão vacinados, se forem pequenininhos, você pode ganhar R$ 202,64 de salário familiar. Ok. Lembrem que isso vocês são responsáveis. A empresa é responsável por isso. E tudo é naquela hora. Agora, as pessoas explicam para o trabalhador? Não, velho. Olha, assina aqui, você tem filho, fala aí. Não, tem que explicar. Olha, se você vai ganhar um salário mínimo, veja, você tem algum dependente, algum filho menor, traga essa documentação na hora da contratação. Isso é importante para você, trabalhador. Entendeu? Porque você vai ter direitos caso você tenha, tá? Tanto de imposto de renda, como no caso de auxílio pecuniário por criança, ok? Bom, a questão da contribuição sindical. A reforma trabalhista ela fez essa mudança, tá? Mas antigamente todos os trabalhadores tinham descontado compulsoriamente, ou seja, todo mundo seria descontado do quê? Do valor de um dia de trabalho. E o que isso lhe garantia? Por exemplo, qual é uma das coisas que um sindicato faz para o trabalhador? O sindicato representa o trabalhador nas negociações salariais para tentar conseguir um aumento ou um reajuste maior. Se não tem sindicato, o que passa a acontecer? A empresa pode ficar 3 anos sem lhe dar aumento salarial, sem lhe dar reajuste salarial, que não tem problema. Então, os sindicatos, eles salvaguardam essas negociações. Um sindicato, você tem direito a uma consulta com o advogado trabalhista do sindicato, tá? Então, você vai ter ali o direito de ir, vou lá no sindicato conversar com o advogado, ele vai estar lá de plantão, não vai lhe cobrar consulta. Você pode, alguns sindicatos, ter clubes recreativos, enfim. Então, existe o papel do sindicato, que muito foi se colocado, mas o sindicato, na sua cerne, ele tem a importância da representatividade. Lembrando, sindicatos patronais, nós vamos conversar enquanto trabalhador, e sindicatos também de trabalhadores, beleza? Então, você pode ser do sindicato, representando os trabalhadores, aí talvez você vai entender mais o trabalho do sindicato. Ok? Então, lembrando que o sindicato ele tinha justamente isso que era pago. Então, alguns sindicatos são mais ativos, outros menos ativos. Vou dar um exemplo de um sindicato muito ativo, que é o sindicato da construção civil. Eles conseguem muitas coisas para o trabalhador da construção civil. Como, por exemplo, o trabalhador da construção civil tem direito a um café da manhã. E eles até, no sindicato daqui, tem até o que tem que ser servido. Faz os itens ali, para dar aquela sustância. Isso é um direito adquirido através do sindicato, ok? Bom, né? Existem diretores sindicais, os diretores sindicais, enquanto for diretor de sindicato, ele tem estabilidade no trabalho, justamente porque ele vai, né, contrariar interesses da empresa, falando que tem que pagar aquilo, falando que vai melhorar, assim como o cipeiro, né, quem é da CIPA, vai ter durante aquele período da CIPA ali
ele não pode ser demitido, tá? E depois um tempinho a mais. Então, só para vocês entenderem, porque também são vocês que vão ter que estar ali com a CIPA. Então, é isso, né? Não vamos entrar no mérito das grandes discussões, né? Eric, são grandes os benefícios em todos os estados. Lembrando que cada estado tem um sindicato específico, tá? Mas eles ganham, por exemplo, carnaval, tá ligado? Tipo, segunda-feira de carnaval é feriado para a construção civil. E para a maioria dos trabalhadores, vocês sabem que não é feriado, né? Que você tem que pagar antes ou depois com hora extra, que entra para o banco de horas, só para ter uma ideia. Bom, vai falar, Sandro, mas, enfim, tem toda essa polêmica. Agora, o que eu posso dizer, velho? Se vocês acreditarem e confiarem em mim, é muito importante. Eu sou diretor sindical há 7 anos. Eu represento trabalhadores de determinada categoria sindical. Eu vou a reuniões, enfim, trabalho para melhorar a situação daquela categoria profissional específica. Ponto. Nada além disso. É só tentar aumentar o vale alimentação, vale transporte, enfim, até vale transporte não, perdão, vale alimentação, salários, enfim, tá? Mas é isso. Não vamos entrar muito no mérito porque esse tema é polêmico, principalmente no ano de 2026, que é ano eleitoral. Vamos lá. Sim, aí os atrasos, como eu falei, os atrasos, né? Veja, olha só. Gente, você não pode chegar atrasado. Mas como assim? Não pode. Ai, meu Deus. Não pode chegar atrasado. Pode chegar atrasado. Teoricamente, o que você pode chegar atrasado é 5 minutinhos para bater o ponto. É 2, 3 minutos, não é chegar atrasado, mas a partir disso daí, já é atraso. E você não pode exceder no dia 10 minutinhos. Ah, Sandro, mas como assim? Porque tá lembrado que você chega em 2 momentos, tem gente que sai para dar um bordejo na hora do almoço. E aí bate o ponto. E mesmo estando lá dentro e fica desconectado, você tem que bater o ponto dentro daquele momento ali. Às vezes tem fila, ó, enfim. Trocando em miúdos. Não pode atrasar. Tá? E se atrasar, a empresa pode lhe descontar, ponto. A minha empresa não desconta. Ótimo para você, mas pode lhe descontar. Tá? Ou pode jogar para o banco de horas. Então, vamos entender qual que é a regra do desconto. Vejam só, nós trabalhamos 44 horas semanais e o cômputo para esse tipo de coisa é 220 horas mensais. Beleza. Se eu, Sandro, receber 3.000, tá? O que vai acontecer? Eu recebi 3.000 e aí eu vou calcular qual que é a minha hora de trabalho. Se eu recebo 3.000, a minha hora de trabalho é de 13,64, tá? 13,64. Por quê? Porque eu dividi 3.000 por 220. Ouviram? Entenderam? Bater palma, acho que não aparece para vocês aí, mas eu tentei fazer um barulho. Não pode. Entendeu? Então, nós trabalhamos 220 horas. É a regra. Então, 3.000 por 220, a minha hora é de 13,64. É essa a hora base. Alright? 13,64, eu vou dividir aí por 60 minutos. O meu minuto vale 23 centavos. Se eu acumulei no mês 40 minutos de atraso a 23 centavos, a empresa pode descontar de mim R$ 9,20. Ponto. Fui claro. Só que, claro, não é só a sanção de dinheiro. Né? Não é só. Claro que você está cavando ali o seu desligamento. Mas, enfim, tá? Então, não pode atrasar. Fizemos. Não precisa vir com desculpa, beleza? Não tem desculpa. Bom, faltas e atrasos. O salário mínimo hoje é 1.621, ok? 1.621. Sim, é o banco de horas, exatamente, até 6 meses. Pode sim. Se você atrasar, pode. Aí você está devendo para a empresa.
E se você sai mais tarde, a empresa está devendo para você. Aí, no final das contas, pode chegar a um consenso. O problema, galera, é que a empresa é tranquilo para a empresa fazer você fazer hora extra. Mas quando você vai chegar atrasado, a empresa não quer, não. Principalmente dependendo da atividade que você tem. Tá? Então, tomem cuidado. Se trabalhadores você. O que vai depender do dono. Quem vai criar as regras é o dono da empresa. Isso vai ser passado para o RH. E o RH basicamente cumpre o que o dono determinou. Tá? A cultura da empresa determina. Então, isso tem que estar claro para o RH como é que vai ser o procedimento. Lembrando, se a empresa já faz muitos anos de um jeito e você quer mudar, lembra que tem a cultura empresarial. Então, no primeiro momento, às vezes, causa um desalento e uma revolta de alguns trabalhadores, porque antes era assim, porque estava tendo uma maleabilidade em relação à legislação. Bom, quanto é hoje a hora trabalhada de quem recebe um salário mínimo? O salário mínimo vigente no país hoje é de 1.621, então a hora trabalhada, faltou um H ali, é de R$ 7,37. Ok, porque dividimos o salário por 220 horas. Foi claro o divisor? Ok, calculadorinha, põe aqui, não tem problema, 220 é o marco, ok? Bom, vamos falar um pouquinho de Vale Transporte, que inclusive vai ser o assunto que nós vamos reiniciar no nosso próximo encontro, porque ele é o derradeiro assunto de hoje. Bom, até porque nós já passamos do horário um pouco. Acho que um pouco não, muito. Daqui a pouco, senão minha aula cai aqui, a gente cai do nada. A empresa está autorizada a descontar até 6% de vale transporte do salário do trabalhador. Tá? Vamos falar de forma genérica, porque na próxima aula é detalhe. Mas vamos lá. Como assim, Sandro? Veja só. Vamos pegar esse caso aí, que está com um slidezinho, para vocês enxergarem na aula que vem, a gente inventa outro exemplo para iniciar a aula. Vamos lá que você receba 2.000 salário, ponto. E você utilize Vale Transporte para deslocar. E o preço da passagem é R$ 3,00. Hipotético, tá bom? Devia já ter colocado 5, que até o valor ficava melhor, mas R$ 3,00. Quantos dias você trabalhou naquele mês? Depende. Tá ligado que tem meses que a gente trabalha 24 dias, tem meses que é 23, tem meses que é 22, 25, não muito mais do que isso, não muito menos do que isso, depende dos feriados, ok? Então, você trabalhou, teoricamente, o trabalhador tem direito a vale transporte apenas pelos dias trabalhados. Se ele trabalhou 22 e se ele pega um ônibus para ir, um ônibus para voltar, ele teria direito a 44 vales transportes por mês. Certo? Se cada vale transporte é R$ 3,00, ele teria direito a R$ 132,00 de vale transporte. Repetindo, cada passagem de ônibus, ele pega ônibus, não pega metrô. Cada passagem de ônibus é R$ 3,00. Ele pega um ônibus para ir, um ônibus para voltar. Quanto que dá no total? R$ 6,00 por dia. Quantos dias ele trabalhou? 22 dias. 22 vezes 6 vai ser igual a R$ 132,00. Então, o trabalhador teria direito a receber R$ 132,00. Então, eu daria para o trabalhador R$ 132,00 para ele pegar ônibus. Porém, eu posso descontar até 6%. Se o trabalhador ganha 2.000, 6% de 1.000 é 60. 2.000, 120. O trabalhador ganharia R$ 132,00 e eu posso descontar R$ 120,00. Então, na verdade, o empregador vai dar líquido para o trabalhador R$ 12,00. Porque ele pode sim descontar 120, porque ele pode descontar até 6%. Essa é a regra. Tanto que quem ganha acima, sei lá, de 3.000, nem entra com pedido de vale transporte, porque sabe que não vai receber nada, porque o que for pago vai ter que ser descontado, entendeu? E a gente sabe aí, não sei onde vocês residem especificamente, mas vamos pôr aí um valor médio de cerca de R$ 5,00, né? Para um transporte público, um pouco menos, mas vamos pôr 5 para arredondar. Então, teria aí direito a receber 220. Né? Se você ganha 3.000, a empresa poderia diminuir 180,
aí você receberia 40. Então, o próprio trabalhador já sabe ali, mas é uma outra coisa que o DP vai perguntar, o RH, aonde você mora, qual o transporte você usa, qual o tipo de vale, quanto que custa. Tá ligado que você é perguntado disso e você vai ter que perguntar. Inclusive, é um item que é perguntado no processo seletivo. E como vocês sabem, no próprio processo seletivo, também algumas pessoas não são contratadas por morar distante, precisar de mais um ônibus, o vale transporte fica alto e a empresa preferir para quem mora perto. Inclusive, se o salário é muito baixo, tem empresas que optam por pessoas da comunidade que assinam dizendo que não precisam de vale transporte, que vão a pé ou de bicicleta. Entendeu? Então, é isso, o vale transporte é um direito, mas tem os descontos. Em municípios menores, é inócuo, porque as pessoas vão andando, e não tem, às vezes, nem transporte coletivo. Mas em municípios maiores, como Recife, como Belém, como Manaus, como Rio de Janeiro, como Guarulhos, enfim, não sei exatamente onde vocês estão localizados, que eu esqueci de perguntar no começo da aula, mas basicamente em cidade maiorzinha vai ter transporte coletivo, e aí vai ter a legislação sobre vale transporte. Bom, gente, encerramos então nosso segundo encontro. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa, nova, né? Principalmente algumas coisas novas. Espero que a partir daí também vocês tenham curiosidade de buscar novos conhecimentos, de aprofundar em algumas coisas, mas e lembrando, eu estou pegando assim os pontos principais da CLT. Não estou colocando aquela legislação dura, porque para a gente entender mesmo, tá? Não preciso falar juridiquês, não preciso pegar a letra da lei e ficar perturbando vocês, pelo menos não é a minha pegada. A minha pegada é que vocês entendam da legislação o que é importante para vocês. Afinal de contas, eu não estou dando aula para advogados. Advogado é uma outra pegada, porque eu preciso ensinar processo, aí é uma outra coisa. E o empregado, ele pode ser perdão, o advogado, ele é trabalhista, mas ele pode estar do lado da empresa ou do lado do trabalhador. E vocês, se for RH, vocês vão ser preposto, velho. Vocês vão estar indo para as audiências. Cara, tem RH que sabe mais que advogado? Acredita? Por quê? Porque vai tanto. Coitados, né? Vão tanto para o fórum, vão tanto participar eletronicamente de audiências entre o trabalhador que saiu, ele falando em nome da empresa, e contra e os advogados ali, que ele já sabe a rotina, já sabe como chega, já orienta o advogado. Às vezes o advogado é o advogado novato, está indo lá pela segunda, terceira vez, o preposto fala, não, é aqui, fala com o fulano, agiliza aqui, não vai ter direito não, porque ele já sabe, só que ele não vai ter, não tem uma OAB, né, a carteirinha, né, tipo, tem física também, depois outro dia eu mostro para vocês. Então, aquela carteirinha da OAB, o número da OAB, faz com que, mesmo vocês tendo mais conhecimento do que um advogado, mesmo tendo mais conhecimento do que eu, enquanto advogado, vou lá e eu que vou assinar, então quem manda na parada sou eu, entendeu? Então, lembrando que quem trabalha com RH, com DP, com contabilidade, tem que conhecer muito de legislação. E vejam, o que eu coloquei aqui, gente, é uma legislação mutável, tá ligado? Muda. Ela não vai ser para sempre, ela vai mudar. E aí a gente tem que acompanhar as mudanças, no mínimo os valores, tá? De depois de renda, de INSS, de salário família, todos esses negócios, todo ano sai uma tabelinha nova. E aí logo no começo do ano, quando é definido o salário mínimo, porque a maioria é tudo baseado no salário mínimo, aí vai ter já as novas tabelas que vão ser aplicadas já a partir de janeiro, mas com pagamento em fevereiro. Então, tem o tempo, porque vai sair na folha de janeiro, mas que paga-se até o quinto dia útil de fevereiro, regra geral, tá? Porque também tem atipicidades. Bom, eu tinha terminado e voltei a falar, gente. Obrigado a todos e a todas e até o nosso próximo encontro. Recordando, eu gravo a aula, já mando para a equipe para subir para vocês. Espero de coração que a aula chegue a vocês o mais rápido possível. E hoje é dia 9 de abril, estamos terminando aí, quase já é meio-dia. Bom apetite a todos.